Nessa conversa sobre percurso histórico da hermenêutica bíblica, o autor traz entendimentos, ao nosso ver delicados ou mesmo perigosos, de que a interpretação está exclusiva e decididamente com o autor. Em alguns momentos sugerindo que o intérprete é que direciona o significado com legitimidade. Isso é um problema. Dizer que no processo da dinâmica da história, da cultura e da própria língua a interpretação pode se modificar a tal ponto de comprometer a mensagem original é fragilizar a mensagem do texto original. Sabemos que as línguas são vivas, que as culturas se modificam, mas cremos que a mensagem bíblica deixada por Deus de maneira zelosa, supervisionada e intencional não possui em seu âmago erros e que sua mensagem não foi deturpada pelos instrumentos que foram escolhidos, movidos e controlados pelo próprio Deus, aquele que intencionalmente sempre teve a vontade de se revelar e deixar uma instrução segura para aqueles que o seguiriam e seguem. Admitir que o texto bíblico, e a maioria dos demais textos, são tão frágeis a ponto de terem suas mensagens corrompidas vai contra a coerência bíblica e seu texto sagrado. Sim, existem processos e nuances interessantes a serem observados nessa conversa a seguir, mas a filosofia e a chamada hermenêutica moderna, juntamente com problemas de tradução e crítica textual, não são, definitivamente, suficientes para tirar a credibilidade bíblica e, muito menos, distorcer interpretações claras e que levam à compreensão, inequívoca, de que Deus comanda sua própria história, para levá-la a um ápice que é a consumação de tudo na pessoa de Jesus Cristo, o Salvador, para honra, glória e louvor de Deus o Senhor e Criador de tudo. O texto bíblico não é o resultado de uma edição de séculos de uma edição coletiva, como se afirma nessa conversa. Isso é um absurdo teológico e uma corrosão bíblica e da fé. Ainda assim, ouça com cuidado, e aprenda como esse tipo de pensamento e raciocínio funciona. Como considera os aspectos históricos na interpretação do texto. Extraia pontos que podem ser interessantes, mas com o devido cuidado de que algumas sugestões que ouviremos podem induzir a uma interpretação calcada na capacidade e mutabilidade humana. Ouça com crítica, sem abrir mão de premissas básicas como a inerrância e infalibilidade bíblica, a autoridade e inspiração bíblica, a suficiência e clareza bíblica para comunicar o plano eterno e perfeito de salvação. Tenha como certo que a Bíblia não é um livro comum, mas é a palavra de Deus, que a sustenta e é sustentadora de tudo e revela o Deus onipotente. Não tenha dúvidas quanto a isso. A Bíblia não contém a palavra de Deus, mas a Bíblia é a própria palavra de Deus. Tudo é mantido e sustentado pela palavra do seu poder. Então, vamos lá. Ouçamos. Imagina só descobrir que o texto que é considerado tipo o mais sagrado do mundo, um documento que milhões de pessoas acreditam firmemente ter sido ditado direto pelo divino, é na verdade o resultado de séculos de uma edição coletiva. É quase como um projeto de código aberto da antiguidade, né? Exatamente. A gente costuma pensar em textos milenares como, sei lá, blocos de mármore. Aquela coisa intocável, totalmente congelada no tempo. Mas a realidade não é bem essa. Não mesmo. Eles não só sobreviveram à história, como foram completamente reescritos por ela repetidas vezes. E essa é a nossa premissa aqui. Bem-vindos à nossa exploração detalhada de hoje. O tema que a gente tem nas mãos é a evolução da hermenêutica bíblica. Uma palavra meio assustadora no começo, hermenêutica. Pois é, mas a gente vai simplificar isso. E o nosso objetivo aqui, bom deixar claro para quem está ouvindo, não é debater dogma ou validar a crença de ninguém. Com certeza, a ideia é bem mais analítica. Isso. A missão deste mergulho analítico de hoje é entender como a humanidade passou, tipo, milênios mesmo, tentando interpretar textos super complexos e como esse esforço gigantesco acabou criando a base para a forma como a gente analisa, bom, a literatura, as leis e até, sabe, mensagens corriqueiras do dia a dia. É uma jornada que moldou o cérebro do Ocidente, praticamente. Sem dúvida. E para guiar a gente, nós temos uma fonte riquíssima hoje. É o artigo chamado Breve Percurso Histórico da Hermenêutica Bíblica. Esse artigo é do pesquisador Pedro Paulo Alves dos Santos e foi publicado na revista Atualidade Teológica. E olha, é um documento fascinante porque ele rastreia exatamente essa metamorfose do pensamento, sabe? Ele tira a interpretação daquela ideia mística, né? Exato. Ele mostra como a interpretação deixou de ser uma tradição oral ali, contada em fogueiras no deserto, e se transformou numa ciência filosófica altamente sofisticada. Quando a gente para e analisa a mecânica por trás de um texto, a gente percebe que a leitura nunca foi uma simples
transferência de dados de uma página para um cérebro. Não é um download que a gente faz. Não é. É um organismo literário em constante mutação. O ato de decifrar as palavras altera profundamente o próprio significado delas. Para quem gosta de entender como as engrenagens do pensamento humano funcionam, bom, isso aqui é um prato cheio. E para entender a interpretação moderna, o artigo faz a gente voltar lá nas origens, antes mesmo da famosa revolta macabeia. Lá na raiz da formação da exegese judaica. Isso. E o texto menciona que essa tradição ela se apoia basicamente em dois grandes princípios, a Agadá e a Halaká. E eu confesso que fiquei um pouco confusa na hora de separar a diferença prática entre esses dois. É normal. Os nomes são parecidos e eles se entrelaçam muito. Como eles dividem esse trabalho pesado de sustentar uma cultura inteira? Então, a divisão é, na verdade, bem engenhosa. A Agadá, a gente pode dizer que é o núcleo narrativo. Pensa nela como as histórias que constroem a identidade do povo. Tá, as narrativas épicas. Isso. Ela não tá ali para dar regras estritas, sabe? O papel dela é contar a história do Êxodo, a travessia do Mar dos Juncos, a origem da Páscoa. O mecanismo principal da Agadá é dizer para aquela comunidade tipo, nós somos o povo que sobreviveu a isso. É a cola emocional, então. Perfeito, a cola emocional. Já a Halaká, bom, ela é o motor jurídico do negócio. Onde a coisa fica mais técnica. Exatamente. São as leis, os códigos de comportamento que começaram a tomar forma lá atrás, na época de Davi e Salomão. Mas o pulo do gato aqui, o detalhe crucial é o seguinte: nenhuma dessas duas partes, nem a história, nem a lei, caiu do céu já encadernada em um livro intocável. Certo, vamos empacotar isso. Porque a nossa intuição, a forma como fomos educados a pensar, diz que primeiro alguém escreve a lei definitiva, tipo, publica o negócio. E só depois as pessoas começam a debater em cima. É o pensamento lógico moderno, né? Mas lendo a fonte, a formação intertextual da Bíblia hebraica me parece funcionar muito mais como uma versão, assim, colossal e ancestral da Wikipédia. Nossa, uma analogia muito boa, né? Porque era um documento sendo editado de forma oral o tempo todo. As pessoas liam um trecho, aí os rabinos debatiam, aplicavam para um problema super específico daquela época e pronto. Essa nova explicação passava a fazer parte da tradição que era ensinada. Como se eles adicionassem um parágrafo novo na página. Isso. A comunidade estava basicamente reescrevendo e atualizando o código muito antes dele ganhar qualquer tipo de versão final impressa. E o que é fascinante é que é exatamente como essa dinâmica destrói por completo, sabe, aquele mito do texto puro. A ideia de que existe uma versão original limpinha e intocada. Que é o que muita gente procura até hoje. Sim. Mas para aquela cultura, a revelação nunca era um download direto e sem filtros. Ela sempre chegava mediada por essa tradição oral autorizada pela comunidade. A escritura funcionava como a primeira intérprete de si mesma. Lendo o outro, né? Isso. O autor do artigo até usa uma expressão que eu achei muito precisa. Ele diz que a Bíblia é, na verdade, o precipitado último de um longo processo exegético. Ou seja, é a borra que sobrou no fundo do copo depois de séculos e séculos de debate acalorado. Uma imagem perfeita. E a fonte traz um exemplo muito prático de como isso funcionava ali, na rua, no dia a dia. Os chamados Targumim. Ah, os Targumim. Isso me chamou muita atenção. Sim, eles ilustram essa mecânica perfeitamente. O que eram eles? Eles eram traduções para o aramaico, porque o povo começou a falar aramaico e já não entendia o hebraico antigo tão bem. Eles precisavam da língua do povo. Exato. Mas o detalhe não eram traduções literais, daquelas de dicionário, sabe? Palavra por palavra. Eles mudavam as coisas. Muito. O tradutor, de propósito, inseria explicações parabólicas no meio do texto. Ele criava uma espécie de pregação embutida na própria leitura, para que o povo comum, o trabalhador, entendesse a mensagem com facilidade. Já vinha mastigado. Mastigado e adaptado. Aliás, foi exatamente esse estilo parabólico, cheio de metáforas do cotidiano, de plantações, sementes, que Jesus utilizaria muito tempo depois nos discursos dele. O formato já estava pronto. Então, o texto já era esse ecossistema super vivo em hebraico e aramaico. Mas aí a gente chega num ponto da história que, bom, levanta um problema logístico enorme. Um gargalo cultural. Sim. O que acontece quando todo esse sistema complexo de tradições orais, super fechado ali no Oriente Médio,
colide de frente com um idioma e uma cultura que são completamente alienígenas a ele. Aí a gente tem o que chamamos de a grande virada helenística. Isso acontece mais ou menos no século III a.C., lá no Egito, em Alexandria. Bem longe de Jerusalém. Totalmente. A comunidade judaica que vivia fora de Israel, a diáspora, eles já não falavam hebraico quase nada. O idioma deles no dia a dia, para o comércio, para a vida, era o grego. Porque era o inglês da época, né? Exatamente. Era a língua franca. Então eles precisavam desesperadamente do texto em grego. E aí que nasce a famosíssima Septuaginta, a tradução grega. Mas o ponto crítico que o artigo do Pedro Paulo levanta é: traduzir não é apenas, trocar a etiqueta de idioma das coisas. Não é ir no Google Tradutor e apertar um botão. Não. Traduzir é, invariavelmente, interpretar. Mas, e aí eu te faço a pergunta que fica na cabeça de muita gente. Por que eles não podiam simplesmente fazer uma tradução literal? Pega a palavra no hebraico e acha o correspondente mais próximo no dicionário grego. Acabou. Porque os idiomas carregam mundos inteiros dentro de si. A cultura grega, iniciada por Alexandre Magno, ela tinha categorias mentais e até conceitos filosóficos que, simplesmente não existiam no hebraico. Faltava vocabulário mental. Faltava. Quando a Septuaginta foi produzida, ela não só trocou palavras, ela infundiu conceitos profundos do pensamento grego para dentro da estrutura judaica. O texto hebraico precisou vestir uma roupagem helenística para conseguir fazer sentido para aquelas mentes. E aqui tem um detalhe que realmente me deixou perplexa lendo a fonte. Porque, pelo que o artigo mostra, foi exatamente essa versão em grego, que já estava super carregada de filosofia e interpretação helenística, que acabou servindo de base principal para os autores do Novo Testamento. Foi o texto base da Igreja Cristã Primitiva. Pois é, eles adotaram como texto normativo oficial uma versão que já era uma adaptação cultural imensa, em vez de buscar a suposta pureza do original hebraico. Isso não é meio contraditório? Ora, isso levanta uma questão importantíssima sobre a sobrevivência das ideias. Qualquer mensagem normativa, se ela quer se expandir e não morrer no esquecimento de uma tribo local, ela implora por adaptação cultural. Faz sentido. O cristianismo primitivo precisava dialogar com o Império Romano. E o Império Romano, na sua elite e no comércio, pensava em grego. Para que a mensagem fizesse sentido e fosse aceita como uma verdade universal, ela tinha que usar a arquitetura mental daquele mundo, dialogando indiretamente com as bases que sustentavam a filosofia grega. Se a mensagem não fala a língua intelectual de quem está escutando, ela vira só ruído, né? Ninguém presta atenção. Perde toda a força. E por muitos séculos depois disso, com o texto eventualmente indo para o latim, a igreja em Roma deteve o monopólio absoluto de como esse texto deveria ser lido e compreendido na Europa. O controle era total. Total. O indivíduo comum não sentava na poltrona e lia sozinho. A tradição oficial com T maiúsculo era o único filtro permitido. Mas então a gente avança no tempo e chegamos no século XVI. E temos um problema colossal. Um terremoto histórico. Exato. A autoridade central começa a rachar de vez. Como é que esse controle milenar se desfez tão rápido? A ruptura acontece graças a uma colisão perfeita entre teologia e tecnologia. É o encontro de Martinho Lutero com a invenção da prensa de Gutenberg. A tempestade perfeita. Literalmente. Antes de Gutenberg, copiar um livro levava meses no mosteiro. Ler era uma atividade restritíssima para meia dúzia de nobres e clérigos. A prensa do Gutenberg cria, pela primeira vez, a possibilidade de reprodução de texto em massa. A internet da época. E Lutero aproveita essa revolução tecnológica para introduzir um princípio teológico que foi devastador para o monopólio da época. A ideia da sola scriptura e de que a escritura interpreta a si mesma. Ele tira a igreja do meio do caminho. Exatamente. Ele transfere o poder de compreensão da instituição milenar direto para o indivíduo, desde que munido de sua própria razão e fé. É aqui que a coisa fica realmente interessante. Eu estava pensando nisso enquanto lia. Se a gente usar uma analogia com o mundo da tecnologia hoje em dia, a estrutura religiosa da época funcionava como um gigantesco sistema operacional fechado, sabe? Um sistema da Apple super trancado. Isso. Era um software proprietário, onde apenas alguns poucos especialistas com credenciais altíssimas em Roma
possuíam a senha de acesso ao código-fonte. O cidadão comum na vila, ele só via a interface final, que era a missa em latim que ele nem entendia direito. Só apertava o botão e recebia o resultado. Exato. Lutero e Gutenberg, nesse cenário, agiram como verdadeiros hackers históricos. Lutero foi lá e vazou o código-fonte, traduzindo o texto para o alemão popular, e o Gutenberg usou a prensa como a rede de distribuição, como se fosse um servidor distribuindo arquivo. Baixando o arquivo em todas as cidades. De repente, qualquer indivíduo podia baixar o sistema e rodar o código na sua própria máquina mental. E essa analogia captura perfeitamente o choque epistemológico do momento. Porque a autoridade de dizer o que o texto significa migra da tradição para a subjetividade de quem está lendo lá no seu quarto. O peso passa para o leitor. A responsabilidade de extrair o significado vira pessoal. E o interessante é que isso não alterou apenas a religião europeia. Isso mudou a trajetória de como a mente ocidental funciona. Mas espera aí, eu fico pensando na parte prática da coisa. Se todo mundo agora tem o código na mão, isso não gera um caos total? Digo, se eu leio uma coisa e a pessoa do meu lado lê o exato oposto usando a mesma página, como é que o sistema não entra em colapso? É a pergunta de $1 milhão. E essa é a grande consequência não intencional da reforma que o artigo foca bastante. Para evitar o caos completo, para o tecido social não desmoronar, a hermenêutica precisou se fortalecer e se tornar uma ciência robusta, com regras claras. Ela teve que se modernizar rápido. Muito. Ela gradualmente deixou de ser apenas uma regra eclesiástica interna para decifrar a Bíblia e ganhou autonomia intelectual. E a ironia é que essas mesmas ferramentas criadas para organizar a leitura religiosa passaram a ser usadas para ler os grandes textos humanistas, a literatura e a arte que estavam explodindo lá no Renascimento. Uau! Então a ferramenta de leitura sagrada, de repente, virou a lente secular para ler o mundo moderno. Exatamente. Ela escapou do controle da igreja e foi para a universidade. Isso nos joga direto nos séculos XVIII e XIX, onde a filosofia clássica entra de vez e assume o controle da conversa. O texto foca em 2 nomes gigantes aqui, Schleiermacher e Dilthey. E olha, o que o Schleiermacher propõe me pareceu quase perigoso, sendo bem sincera. É bem radical para a época. Ele argumenta que o intérprete, ou seja, quem está lendo um texto, pode descobrir verdades lá dentro que o próprio autor original da obra ignorava completamente. Sim, para o Schleiermacher, que, respirava todo aquele ar do romantismo e do iluminismo da época, a linguagem é um organismo vivo, independente. Ela solta as amarras de quem a escreveu? Isso. Ele afirma que o círculo da compreensão nunca se fecha. A partir do momento em que a obra é publicada, ela se desprende da mente de quem a escreveu e interage com as mentes de quem a lê. Isso inevitavelmente gera novos ecos, novos sentidos. Então, o que isso tudo significa na prática? Porque, como alguém que trabalha escrevendo textos e roteiros, eu confesso que detesto essa ideia. É um golpe no ego do escritor, né? Totalmente. Você está me dizendo que se eu publico algo com uma intenção super clara, eu perco completamente o controle sobre a minha própria obra assim que ela vai para o mundo? A minha intenção original, o que eu queria dizer, não é o destino final do texto? Dói admitir, eu sei, mas a filosofia hermenêutica argumenta exatamente isso. A intenção do autor, a sua intenção, é apenas o ponto de partida do trem. Não é a estação final. O texto ganha pernas e passa a ter vida própria na cabeça dos outros. E aí entra Wilhelm Dilthey, e ele aprofunda ainda mais essa ferida no ego de quem escreve. O que ele diz para piorar a situação? Ele faz uma divisão famosa, separando as ciências entre as da natureza, que são exatas, e as humanísticas. E nas ciências humanísticas ele traz o conceito de que a literatura não é só informação, é uma externalização da vida. Uma externalização da vida, tá. Mas o que seria isso no mundo real? Como isso funciona quando a gente simplesmente abre um livro em casa? Bom, pensa da seguinte forma. Imagina a leitura de um poema. Um poema sobre, não sei, sobre luto, por exemplo. Perfeito. Quando uma pessoa lê esse poema sobre luto aos 15 anos de idade, ela tem uma compreensão intelectual daquelas palavras. Ela acha bonito, ela entende a rima. Ela entende a dor teórica. Isso. Mas quando a mesma pessoa lê esse exato mesmo poema aos 40 anos, depois de ter vivido lutos reais, perdido pessoas amadas, a compreensão dela é violentamente diferente. Nossa, com certeza.
atinge outro lugar. Palavras e a sua própria bagagem acumulada de vida. O texto é um espelho, no fim das contas. Um espelho implacável. E se ele reflete a vida dessa forma, faz muito sentido que o passo seguinte nessa linha do tempo, que o artigo apresenta, seja tornar a interpretação o centro da própria existência humana. A fonte chama isso de ápice existencial. E é aí que o século XX entra com tudo. Pois é, e traz 3 pesos pesados da filosofia alemã: Heidegger, Gadamer e Bultmann. A fonte menciona que o Heidegger diz que o homem não tem uma essência pré-constituída, e ele introduz aquele conceito complexo de Dasein. O Heidegger é notoriamente denso na forma de escrever. Muito. Então, antes da gente pular para os discípulos dele, vamos tentar ancorar isso aqui na Terra. O que significa para o ato de ler e interpretar qualquer coisa, o fato de eu não ter uma essência pré-constituída? A premissa central do Heidegger é que o ser humano não é um objeto estático. Nós não somos como uma cadeira, sabe? A cadeira já nasce cadeira na fábrica e vai morrer cadeira. A natureza dela está pronta. Isso, mas o ser humano para ele é como se fosse um verbo em ação. Nós somos uma possibilidade constante, sempre sendo jogados em novas situações, num tempo específico e num espaço específico. Isso que seria o Dasein. Exato. O estar aí, no mundo, enfrentando o tempo. Portanto, a forma como a gente compreende o mundo ao redor e a própria linguagem que a gente usa, tudo isso não serve apenas para relatar fatos frios. A linguagem desvela quem nós somos naquele momento da vida. A verdade, para Heidegger, não é uma equação matemática resolvida. É um constante desvelamento da realidade. Então, como eu estou sempre mudando, sempre me transformando no tempo, a minha leitura do mundo e dos textos também tem movimento. O tempo todo. E aí entra a genialidade do aluno dele, o Hans Georg Gadamer. O Gadamer pega isso e cria um conceito muito famoso, chamado fusão de horizontes. E para visualizar isso de um jeito fácil, eu gosto muito de imaginar que ler um documento do passado é como colocar um par de óculos com lentes coloridas. Lentes bem grossas, né? Lentes muito grossas. Imagina que o texto lá do passado, escrito há séculos, é a fonte de luz. Mas o meu momento presente, as minhas frustrações, os meus preconceitos, até o que eu comi no café da manhã hoje, e claro, a cultura em que eu nascia, tudo isso é a cor da lente dos meus óculos. É fisicamente impossível para mim enxergar a luz pura, cristalina, vindo do texto original. O que eu acabo entendendo no fim do dia vai ser sempre a fusão daquela luz antiga com a cor fortíssima da minha lente atual. A analogia dos óculos é perfeita. Ela ilustra muito bem o que o Gadamer chama de história do efeito, ou a eficácia da história. Porque um texto realmente contundente, ele não fica preso no passado como peça de museu. Ele continua produzindo efeitos completamente diferentes à medida que ele colide e interage com as novas lentes coloridas de cada geração que vai nascendo. É impossível ser neutro diante de uma leitura, né? É uma ilusão. Nós nunca apagamos quem somos para ler alguma coisa de forma objetiva. Pelo contrário, a gente usa quem a gente é como a nossa ferramenta principal e única de leitura. É como se fôssemos coautores não creditados de absolutamente tudo que a gente lê. Com certeza. E é exatamente aí, nesse ponto de fusão, que entra o Rudolf Bultmann aplicando toda essa filosofia pesada de volta para a teologia, prática. Fechando o círculo. Exato. O Bultmann volta a focar nos evangelhos, no texto bíblico. E segundo o artigo do Pedro Paulo, o Bultmann é muito cético quanto a essa tentativa moderna de provar a precisão jornalística ou científica dos milagres antigos. Ele acha isso perda de tempo. Ele foca apenas na experiência da fé. Para tentar salvar a essência da mensagem no mundo moderno, que já é pautado pela ciência e não acredita mais em mitos, ele propõe um método chamado demitização. Tá, mas como essa demitização operava ali na prática? O que ele fazia quando se deparava com uma história bíblica que era lotada de eventos sobrenaturais, anjos e coisas do tipo? Se conectarmos isso a uma visão mais ampla, a gente percebe que o mecanismo do Bultmann é uma tentativa desesperada de resgate de significado. Pensa numa narrativa de um milagre de cura grandioso no mundo antigo. Algo que a biologia hoje rejeita. Sim. O Bultmann argumentaria que tentar provar para um cientista moderno, no laboratório, que as leis da biologia foram suspensas naquela tarde é uma batalha inútil.
E pior, é uma batalha que distrai a gente e descarta a mensagem central do texto. Então ele joga o milagre fora. A demitização não é pegar a página e rasgar, é traduzir o conceito. O Bultmann diria que o cerne daquela narrativa, o coração dela, não é ser um prontuário médico preciso, mas sim mostrar a cura existencial da alma humana quando ela finalmente encontra a fé e a aceitação. Ah, entendi. Ele pega toda a roupagem mitológica de uma cultura muito antiga, uma cultura que, lembremos, acreditava que o céu era uma abóbada física com 3 camadas, e ele traduz essa roupagem para tentar dialogar com a angústia existencial do homem moderno do século XX. O foco dele muda completamente do fato histórico intocável e objetivo para o evento transformador que acontece no aqui e agora da leitura. Olha, brilhante, na verdade. Porque ele retira aquela carcaça grossa da mitologia antiga, que a gente já não consegue mais engolir hoje, para que o núcleo filosófico continue pulsando num mundo hiperracional. É uma forma de salvar o texto da irrelevância. E isso, bom, amarra todo o percurso narrativo da nossa fonte de uma forma magistral. Se a gente olhar para trás, nós começamos o nosso mergulho lá no passado distante, com rabinos atualizando tradições orais ao redor da fogueira para tentar resolver os problemas legais da época deles. Passamos por traduções gregas hipercomplexas em Alexandria. Vimos o vazamento épico do código-fonte feito por Lutero e Gutenberg e acompanhamos os filósofos alemães que entenderam que o texto é muito mais um espelho da alma do que uma enciclopédia estática. E terminamos no século XX com a teologia traduzindo mitos milenares para categorias de angústia existencial. E o motor que impulsiona absolutamente tudo isso por milênios é um só, né? O texto precisa desesperadamente fazer sentido vital e prático para a pessoa que está lendo ele hoje no presente. A hermenêutica se revela aqui, então, não apenas como uma ferramenta acadêmica chata ou distante. Ela é, no fundo, um instinto de sobrevivência do nosso próprio conhecimento. Se não for útil, a gente descarta. Exato. Sem essa constante reinterpretação e readaptação por parte de quem lê, as ideias mais profundas e bonitas da humanidade já teriam virado pó em um monte de prateleiras esquecidas pela história. Por que percorrer todos esses milênios de filosofia densa importa para quem está acompanhando a gente agora, no meio dessa correria moderna maluca? Por que isso é relevante hoje? É a pergunta que não quer calar. Importa, porque essa jornada inteira nos prova que a avalanche brutal de informações que a gente consome todo santo dia no celular, ela exige exatamente o mesmo esforço crítico daqueles pensadores antigos. É o mesmo mecanismo cerebral. Quando a gente lê uma notícia internacional super complexa, ou quando tentamos decifrar o tom exato de um e-mail passivo-agressivo que o chefe mandou no trabalho. Quem nunca, né? Nossa, ou quando a gente assiste a um debate acalorado nas redes sociais. Em todas essas situações, nós estamos, sem nem perceber, operando uma gigantesca fusão de horizonte. A nossa leitura do mundo nunca é inerte. Nós invariavelmente arrastamos as nossas expectativas mais íntimas, nossas frustrações diárias e o próprio espírito da nossa época para dentro das palavras alheias. Reconhecer a cor da nossa própria lente, saber qual é o preconceito que a gente carrega para a leitura, é o primeiro passo para uma compreensão genuína do outro e do mundo. Sem ter essa consciência ativa, nós somos apenas reféns dos nossos próprios vieses, disfarçados ali de uma busca nobre pela verdade pura. O quê? Bom, nos leva à nossa provocação final de hoje. A gente adora avançar o relógio para terminar o programa. Vamos lá. Se o Gadamer está realmente certo, e cada época precisa inexoravelmente reinterpretar um texto usando as suas próprias lentes coloridas. E se o Bultmann nos ensinou também que as linguagens do passado precisaram ser, entre aspas, demitizadas, para que pudessem fazer sentido num presente mais avançado? Fica a grande dúvida sobre o futuro. Exato. Como será que as mentes do futuro vão olhar para os nossos textos sagrados de hoje? Quando os humanos que vão viver daqui a, 500 anos olharem para trás, olharem para as nossas certezas científicas mais absolutas e inquestionáveis de hoje, ou para os nossos manifestos digitais supervirais e para as nossas constituições invioláveis? Será que eles não vão ver tudo isso apenas como a linguagem mitológica e ingênua de uma época bem rudimentar?
essa é a grande questão. Será que eles também terão que aplicar uma demitização profunda sobre o nosso mundo hipertecnológico para conseguir extrair lá no fundo algum pingo de sabedoria que faça sentido para a existência que eles estarão vivendo? Porque se a gente aprendeu algo hoje, é que se o texto não é uma fotografia imutável, mas sim um espelho do momento em que é lido, a única garantia que a gente tem é que o reflexo do amanhã será fascinantemente irreconhecível para nós. Fica a reflexão para quem nos escuta. É isso. Não esqueça, Deus é o grande supervisor da sua palavra e foi Ele mesmo quem providenciou que ela estivesse conosco, como está, até os dias de hoje. Isso é um verdadeiro milagre. A palavra de Deus é um instrumento pelo qual Deus se revela e fala conosco. Seu valor é inestimável.